Minhas amigas, meus amigos, vamos então para mais um ensinamento abençoado, que hoje virá através das palavras de Osias. Vamos estudar junto, que eu abri aqui ao acaso, e abrindo ao acaso caiu aqui nessas recomendações para nós outros, né? Vou estudar junto com vocês. Então aqui Osias nos diz: todos no mundo esperam algo, mas sem alegria na esperança muitos se extasiam. Todos sofrem algo, mas sem paciência na dor muitos se desesperam. Todos desejam algo, mas sem persistência na oração muitos se desanimam. Olha o que Osias fala, vou repetir. Osias nos diz: todos no mundo esperam algo, mas sem alegria na esperança, muitos se transiam. Tem que ter alegria na esperança, que é a certeza de que vai conquistar o seu ideal, o seu sonho, sua meta, seu objetivo. Todos sofrem, ele continua, todos sofrem, mas sem paciência na dor, muitos se desesperam. Então, muitos se desesperam, ficam com depressão, com síndrome de pânico, cometem suicídio, né? Todos sofrem algo, mas sem paciência e muita dor, todos desejam algo, mas sem persistência na oração, muitos se desanimam. Então a pessoa ora, mas elas querem as coisas para ontem, tem que saber esperar, com alegria, com esperança, em paz. Nós temos que fazer nossos pedidos, nossas rogativas para Deus e ficarmos em paz. Ficar com ansiedade não vai resolver. Só vai nos trazer mais problemas através da depressão, do pessimismo, da melancolia, da tristeza e do sentimento de derrota. Aí, em cima dessas palavras de Osias, o autor do livro, que é José Carlos de Luca, ele começa nos dizendo: a mensagem que acabamos de ler, inspirada em um versículo da carta de São Paulo aos Romanos, que está, se você quiser consultar a Bíblia, na Bíblia tem Romanos 12, 12. Não vamos esquecer, Romano 12, 12. Então, repetindo, a mensagem que acabamos de ler, inspirada em um versículo da carta de São Paulo aos Romanos, representa um roteiro de luz para superarmos nossas tribulações. Alegria na esperança. Paciência na dor. Olha a recomendação. Perseverança na oração. Jamais deixar de orar. Muitas vezes, quando um problema nos tira a tranquilidade, entramos em faixas de desânimo, tristeza, desespero e apatia. E quando esse quadro se instala, nossa situação tende a se agravar, porque quem tem à sua frente um obstáculo precisa de forças para transpô-lo. A treva pede a presença da luz, assim como a ferida pede o remédio para cicatrizar. Recebemos nessa lição 3 remédios de grande eficácia para nossas crises. Quero falar com você um pouco sobre cada um deles. Leia como se estivesse lendo a bula de um remédio. Alegria. Temos que ter alegria na esperança. Ele começa nos falando sobre a alegria na esperança. A esperança é um santo remédio. Ela nos faz ver que todos os problemas é passageiro, e esse olhar traz alívio ao nosso coração aflito. Não há dor que se eternize, ou seja, não existe mal que dure para sempre. Depois do ponto mais escuro da noite surge a alvorada de um novo dia. Depois do inverno nasce a primavera. Só o bem é eterno, porque o bem vem de Deus, e Deus não criou o mal. O mal é criação do homem, fadado a desaparecer tão logo a criatura vá se despoluindo de suas negatividades. A dor pode ser comparada à tempestade que vem purificar a atmosfera. Tá vendo? Repetir isso aqui. A dor, ela pode ser comparada à tempestade, porque vem purificar a atmosfera. Quando estivermos sob a tempestade de problemas, tenhamos a certeza de que as leis da vida estão saneando
o nosso mundo íntimo, eliminando os detritos que estão tirando a pureza de nossa alma. Isso também traz esperança, porque sabemos que a dificuldade não deixa de ser um tratamento de beleza espiritual, eliminando as imperfeições que tanto mal têm causado a nós mesmos. E essa esperança traz alegria, porque guardamos a certeza de que estamos sendo levados a uma situação melhor do que aquela em que nos encontrávamos anteriormente. Na música Juízo Final, seu compositor Nelson Cavaquinho escreveu coisas bonitas sobre a esperança, né? Então, o Nelson Cavaquinho, na música, ele fala assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Aí ele continua para finalizar essa parte da esperança, ele fala: hoje o tempo pode estar nublado de problemas para você, mas a esperança nos diz que o sol há de brilhar mais uma vez, em que a luz há de chegar aos corações. A doce voz da esperança também nos fala que a semente do mal que cresceu em nossa vida será queimada, e o amor estará de volta ao nosso caminho. Isso nos traz alegria, nos faz esperançosos, mas não é uma espera passiva, inerte, acomodada. É a espera trabalhando para que tudo isso aconteça com convicção de que irá acontecer. Ele falou da esperança, agora vamos falar sobre a paciência diante do sofrimento, diante da tribulação. Então ele começa nos dizendo: não há vitória nas tribulações sem que tomemos diariamente o remédio da paciência. No mais das vezes, as dificuldades de hoje são resultantes de nossos equívocos de longos anos. Às vezes até vieram de outras existências. Uma colega me contou que, ainda adolescente, o médico lhe dizia que se ela não se cuidasse, poderia ficar diabética. Ela não se cuidou. Hoje, aos 50 anos, a diabetes apareceu. E ao lado da dieta alimentar, dos comprimidos de metimorfina, tem de tomar também dose diária de paciência para aceitar conviver com a doença. Sem paciência, ficará revoltada e provavelmente não tomará os remédios, nem seguirá a dieta, pondo em risco a própria vida. Imagine agora que nossa dificuldade seja de convívio com um familiar de difícil trato. Tá vendo? É quase certo que essa história tem capítulos anteriores à presente existência. Ninguém possui laço de parentesco sem razão de ser. Hoje reencontramos no grupo familiar os afetos e desafetos do passado. Aquela pessoa com quem outrora tivemos desavenças em razão de algum mal que lhe causamos, pode ter voltado ao nosso convívio na condição de um filho rebelde, por exemplo. Explica Manuel: o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperância e à delinquência. Ora, como resgatar nossa dívida de amor para com esse filho, sem que a paciência nos envolva diariamente? Não será do dia para a noite que conquistaremos o coração ferido desse irmão. Se na terra muitas vezes levamos anos a fio para quitar o financiamento de uma casa própria, imagine quanto tempo não levaremos para saldar nossas dívidas de amor. Só o tempo, regado à paciência, poderá nos dizer. Precisamos nos acautelar contra o nosso imediatismo, a nossa ansiedade de querer tudo resolvido do dia para a noite. Existem situações que precisamos do concurso do tempo e não há vitória sem a colaboração da paciência. Perseverança na oração. O último capítulo é perseverança nas nossas orações. Ele fala: a prece é o canal do revigoramento de nossas forças para as lutas que estamos enfrentando. É também um escudo que nos protege das energias negativas que circundam nosso planeta, sobretudo nesses tempos de intensa turbulência que estamos vivendo. Quem não toma o remédio da oração fica mais exposto ao vendaval do negativismo que vem predominando na atualidade. E não nos poderia acontecer coisa pior. Quando estamos atravessando um período de dificuldade,
Ficaremos como um carro parado na estrada por falta de combustível. Oremos, pois, diariamente, pedindo a Deus forças e sabedoria para andar na chuva sem que ela nos impeça a marcha. Quando a prece sai da nossa alma, dizia o Chico, que antes que ela suba da terra para o céu já está chegando à terra. E com certeza, Deus nos enviará a capa e guarda-chuva para enfrentarmos as tempestades que ocorrem em nossas vidas. Bem lembrou Marianne Williamson, nosso triunfo sobre a dor não é que podemos evitá-la, mas sim que podemos enfrentá-la. E aí está a nossa esperança, que em espírito possamos nos tornar maiores do que os problemas que enfrentamos. E para tanto, Deus nos deu 3 fortificantes para a nossa vitória. Acabamos de ler a bula, agora é começar o tratamento desde já, sem data para terminar. Fica aí para a nossa reflexão, a recomendação que o autor nos passou aqui, que todas as vezes que tivermos com algum passando por alguma tribulação, por um problema grave, ele fala 3 coisas. Primeiro, a alegria na esperança. Tem que ter esperança de que as coisas vão se resolver, que nós vamos vencer essa parada. Segundo, paciência na dor. Muita paciência para não se desesperar. E terceiro, perseverar na oração. Jamais deixar de orar. Orar com fervor. E ficar em paz depois das orações, na certeza de que Deus, no tempo dele, irá nos atender de acordo com nossas necessidades. Que seja feita em todos nós a vontade de Jesus e não a nossa, que assim seja, graças a Deus.